Eram 613 mandamentos que já não podia mais, que não podia ser transgredido. Certo? Então, hoje, nós pulamos aqui dos 10 mandamentos, dos 10 para os dias de hoje, para não prolongar muito. Né? Mas nós temos lá, por exemplo, a criação dos reis, a criação dos levíticos, né? E aí foi criando, né? Como chama? Valfredo. Valfredo conhece bem toda essa história que foi colocando aí. Depois a igreja ainda criou a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, muita coisa, muitos preceitos, muitas recomendações, muito isso, muito aquilo, e até hoje, às vezes o pessoal cobra de mim, eu fico feito doido, batendo na parede de um lado para o outro, porque às vezes eu sou pressionado a exigir o cumprimento da lei. Quando eu sei que a pessoa não é capaz de cumprir a lei. Tem um versículo aí que fala sobre isso, Elma? Qual que é? Romanos? O que é que fala? Romanos 8? Romanos 8, 3 e 4. Olha, por favor, aí, Silvana. Ou então, Humberto, Júnior. Romanos 8, 3 e 4. Você pegar aí, pega a sua Bíblia, que é interessante você entender isso. Interessante você entender que na Bíblia, que nas Escrituras, estão falando também daquilo que nós estamos pregando. Uhum. Não, complicou de bagunçou geral, né? Então lê aí. Porquanto o que era impossível à lei. Olha aí. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Isso, repete. Eu só quero a primeira parte, depois da outra nós vamos falar depois. Porquanto o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? O que era impossível à lei? Tirar o pecado. Então, atenção, igreja, nunca mais esqueça disso. Ninguém para de errar pela lei. Ninguém para de errar. Você pode escrever, pendurar no pescoço dele. Ele continua. Amém? Você pode chegar lá e dizer, entra aqui e limpa os pés. Ele entra uma vez, duas, três, tão pouquinho, ele entra, pé sujo. Foi embora o boi com a corda. Todas as vezes que você entrar aqui, você acende a luz. Um dia ele vai entrar e não vai acender a luz. Amém? Então o que foi que eu disse? Igreja? Hã? Isso. Está para o Silvano ali. O senhor falou que ninguém para de errar pela lei. Foi isso que eu falei? Foi? Ninguém para de errar pela lei. Isso. Só deixa a luz lá, a pessoa hora esquece. Isso. É para acender a luz. Então. Agora ele esquece, nossa, e acende a luz. Isso. Dá para o Humberto aí, ver se o Humberto tem alguma coisa para falar. Amém. O que eu falei, Humberto? O senhor falou que
pela lei é impossível, porque você vai fazer uma, duas vezes, depois você esquece. Acaba esquecendo e peca, erra. Isso. Exatamente o jeito que eu falei, foi isso? Isso. Foi? Foi? Foi ou não foi, gente? Foi. Amém? Pessoal, como, lá para o Júnior, vamos ver lá, como é que é, Júnior? O povo tem medo de errar. Amém. Com essa pregação, o povo está com medo de errar agora. Isso. Quer dizer, eu estava falando, pela lei, Isso. eu tenho que ter consciência que é impossível parar de errar. O que eu disse, vou repetir. Igreja, ninguém para de fazer a coisa errada pela lei. Ninguém. Não tem jeito. Igreja, para de obrigar alguém de fazer alguma coisa errada pela lei. Deu para entender, Valfredo? Está o Valfredo lá. Concorda? Então, pela lei ninguém para de errar. ninguém para de errar. E a gente não fica pelejando para a pessoa parar de errar. E a gente não fica insistindo, meu filho, para com isso. Meu filho, para com isso. Olha, não faz isso. Mas ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo, eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo. Exatamente. Amém? Explica, Alfredo, explica. Exatamente. Na verdade, a lei vai funcionar só como um lembrete que ele está errando. Ele está lá, ele olha, e ele não para. E ele sabe que é errado e continua fazendo. Ele não para, gente. Ele não vai parar. Eu sei que ele não vai parar. Certo? Ninguém deixa de pecar pela lei. Ele pode conseguir um nono. Ele vai pecar no 8. Ele pode, às vezes, conseguir o 7. Ele volta a pecar no 9. Ele estava indo muito bem no 5º, no 4º, no 3º, no 2º. Pisou no 1º. Amém? Não tem jeito. Não tem. E aí o que acontece? Você sofre, vai sofrendo cada vez mais, e o diabo mais te oprime, mais te exige de você, mais pesa o fardo sobre você. Porque ele sabe do que realmente você precisa. Ele sabe o que você realmente precisa para não pecar. Tá certo? Então, esse detalhe eu queria que vocês entendessem perfeitamente. Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe uma interpretação, ele trouxe uma maneira da gente entender, trouxe uma visão diferente. Que ninguém observava. Jesus Cristo veio e trouxe uma maneira, uma visão diferente, para que o homem parasse de pecar, para que o homem parasse de errar. E é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos acreditar em Jesus Cristo. O que significa acreditar em Jesus Cristo? Porque o problema nosso é esse aqui, Valfredo.
Esse é o nosso problema. E eu estou tranquilo para dizer isso para vocês. Eu estou perfeitamente tranquilo para dizer para vocês que o seu problema é que você está errando. O seu problema, Fabão, é que você cometeu falta e o juiz apitou.